original, um anseio por ser a igreja autêntica. Ansiando por ser a igreja autêntica, esta igreja aqui, nesses domingos, está se voltando para aprender e entender o que foi a igreja nos seus primórdios, nos seus inícios, lá no livro de Atos. Vamos continuar nesta direção nesta manhã, revisitando o original, ansiando ser uma igreja autêntica. Atos capítulo 2 é o nosso texto. Atos, o livro da história da igreja, depois da ascensão de Jesus Cristo, o que acontece com a igreja, com os seus discípulos. Atos é sobre isto, e vamos ler no capítulo 2 do livro de Atos. Nosso foco está do verso 42 ao verso 47. Capítulo 2 é sobre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem para então dali para frente estar para sempre com a igreja de Cristo. Não mais a presença e o cuidado de Cristo em seu corpo, agora o Espírito Santo, Deus no Espírito Santo andando com a igreja, cuidando dela. Então naquele dia vem o Espírito Santo, e em Jerusalém, festa de Pentecostes, há grande agito, multidão, povos de todas as partes ali, para celebrar Pentecostes, e chama a atenção deles a vinda do Espírito Santo sobre os crentes em Cristo que estavam orando. E a multidão se reúne para entender e curiosa, e Pedro então prega a eles um grande sermão, anuncia o evangelho de Jesus Cristo a eles. Vamos voltar um pouco ali no verso 36, um pouco para trás, verso 36, em Atos 2, lermos parte do que Pedro disse à multidão. É a palavra de Deus e diz a nós também. Verso 36 diz assim, Pedro falando: portanto que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom, a dádiva do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Temos ouvido a palavra de Deus, vamos continuar ouvindo e recebendo a palavra do Senhor agora nos versos 42 a 47, que esta igreja e cada um de nós seja edificado na palavra nesta manhã. Continua a narrativa dizendo sobre aqueles todos que foram acrescentados depois de crer e depois de ser batizado. Diz o que sobre eles? Verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E eles se dedicavam, perseveravam às orações, diz o verso 42. Ouçamos um pouco mais da palavra de Deus. Logo no próximo capítulo,
nós temos no verso 1, capítulo 3, verso 1, a narrativa dizendo: certo dia Pedro e João, dois apóstolos, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam subindo ao templo na hora da oração. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 16, registra o seguinte: Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Jesus retirava-se e orava. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, temos a narrativa de Jesus no Getsêmani, quando então ele pede que os discípulos orem com ele, ele se retira para orar, a cruz está próxima, e ele vê que os discípulos não prevalecem na oração naquela noite, eles dormem, e Jesus alerta a eles e a nós, Marcos 14, 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, 2 cartas. E na primeira delas, primeiro aos Tessalonicenses, do capítulo 5, já no último capítulo, versos 16 a 18, dizem assim, instruções do apóstolo: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre, orem continuamente, orem continuamente. E ainda o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos crentes em Roma, Romanos 8, 26, ele ensina, informa o seguinte: da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. E o nosso texto, no verso 42, capítulo 2 de Atos, registra o fato. Eles, isto é, os crentes em Jesus Cristo, os discípulos, a igreja, eles se dedicavam ou perseveravam nas orações. Perseveravam nas orações. Esta é a palavra do Senhor. É registrado que desde 1872, vem sendo feito estudos do ponto científico sobre a oração, o impacto da oração. Há artigos e artigos, pesquisas e pesquisas, e inúmeros. O número é desconhecido, mas são muitos e muitos. Há, por exemplo, uma instituição com seu site na Europa, que ali então salva, arquiva para acesso na internet artigos sobre a medicina, uma organização chamada PMC. Há um artigo ali, por exemplo, que tem o título Como a Oração Cura, um modelo teórico. Um artigo científico sobre oração. E há muitos e muitos outros artigos sobre a oração do ponto de vista científico. E ficam procurando coisas como qual é o efeito dela na saúde? É ela um recurso terapêutico? Ela influencia, o quanto influencia no bem-estar? Bem, há um lado em que isto pode ser feito. De um lado, isto pode ser feito com
a oração, este estudo, mas nenhum esforço, isto tudo jamais vai realmente cobrir, abordar o que é a experiência da oração. A oração é uma marca da Igreja de Jesus Cristo. Por isso ela é também uma marca de todo cristão, de todo discípulo de Cristo. Deve ser uma marca nossa aqui, deve ser uma marca na sua vida. Você pode ser definido de algumas formas, e uma forma que não pode ser deixada de ser notado em você é que você é uma pessoa de oração, se você é de Jesus Cristo. É uma marca da igreja. Muito a igreja tem pensado sobre a oração, muito a igreja tem ensinado sobre a oração. Livros e livros de homens de Deus e mulheres de Deus têm sido escritos sobre a oração e o que devemos fazer. Ela é fundamental, essencial na igreja de Jesus Cristo. A igreja de Atos era uma igreja que orava. Nós lemos aqui que eles perseveravam nas orações. Entre tudo o que faziam, as orações estavam sempre presentes neles, no dia deles. De onde vem tudo isso? Bem, começa com Cristo, do nosso ponto de vista, da revelação maior de Deus em Cristo. Jesus Cristo, enquanto ser humano identificado conosco, foi um homem de oração. Lemos em Lucas capítulo 5, verso 16, Jesus se retirava para lugares solitários e orava, gastava tempo em oração. Jesus orou pelo seu ministério, aquilo que ele tinha que cumprir. Jesus orou durante o seu ministério. Multidões o cercavam, mas ele achava um jeito de parar com tudo e se retirar para orar, porque entendia que se havia muito o que fazer e ensinar, ele precisava também se dar à oração. Jesus orou por momentos especiais, por exemplo, encontramos Jesus orando antes das refeições, dando graças. Antes das refeições, dando graças. Nós encontramos Jesus na sua hora derradeira, que já mencionei aqui nesta manhã, no Getsemane, fazendo o quê? Lá na hora da agonia profunda, orou, retirou-se para orar, convidou pessoas para orar com ele. Jesus orou então nos diversos momentos. Jesus orou com as multidões. Jesus orou com os discípulos, então num ambiente mais reservado. Jesus orou só. Jesus foi um homem de oração. Ele é o nosso exemplo e ele nos ensinou a orar. Por isso a igreja de Atos era a igreja o quê? Que perseverava na oração. E nós, como igreja de Jesus Cristo, e você precisa perseverar na oração. Encontramos então eles aqui perseverando nas orações, isto é, a oração era uma constância na vida daqueles irmãos nossos. A palavra é constância, não era um dia de oração e depois nunca mais, mas sempre orando. A vida toda, o caminho todo neste mundo, regado com oração. É a experiência deles, é a experiência do povo de Deus. Que Deus nos faça cristãos, crentes da oração, que Deus faça esta igreja uma igreja da oração. Que Deus nos ensine. Creio que nós precisamos aprender e crescer muito mais na constância da oração. Meu irmão, minha irmã, o que move a igreja e sustenta a igreja, enquanto seres humanos do lado nosso e todas as nossas fraquezas, não é o tamanho do caixa financeiro da igreja, não é a habilidade e recursos artísticos que uma igreja possa colocar num palco, não é o tamanho e a maravilha, a beleza que possa haver num prédio de uma igreja. O que sustenta a igreja é a oração. A igreja não pode faltar na oração. Na sua vida, meu irmão, não pode faltar oração. Eles perseveravam nas orações, constância, que seja achada na sua vida essa constância. E a maravilha é que a oração
que é um ato nosso, na verdade, é um ato nosso porque Deus possibilita-nos o privilégio da oração. Não seria possível orarmos se não fosse o poder divino, a possibilidade divina ter criado para nós o caminho da oração, aberto o caminho da oração. A verdade é o seguinte: todo ser humano ora. E eu já sei a pergunta sua. O ateu também? Sim, o ateu também ora. Todo mundo é apanhado em momentos até corriqueiros do dia a dia, e principalmente quando chegam-se momentos especiais da vida, é apanhado o quê? Voltando o seu pensamento em busca de algo além de si, da humanidade, do mundo, algo transcendental. Consciente ou inconsciente, encontramos as pessoas orando. Quando surge a pergunta, por exemplo, na mente das pessoas, e às vezes vocalizada, por quê? É um ato de oração. Ou quando diz, por que eu? É um ato de oração. Por que isto? É um ato de oração. Está se buscando algo além da vida e da realidade que dê sentido, explique. E isto acontece em todo o coração, como eu disse, conscientemente ou inconscientemente. Às vezes até um suspiro profundo já é uma expressão de oração. Enfim, são orações limitadas, pobres, lamentáveis. Mas acontece porque o ser humano jamais ficará prisioneiro somente de si. Ele anseia e busca um sentido, uma resposta, e por isso não há como segurar o espírito clamando e buscando algo para além que possa corresponder a ele e à sua necessidade. Todos oram, essa é a grande verdade. Infelizmente, todos oram porque precisam orar, somos tão pequenos neste mundo, tão carentes. Mas é triste orar, não ter como evitar a oração e não saber a quem orar. O filme Náufrago saiu no ano 2000. E qual é a história do filme Náufrago com Tom Hanks como ator principal? Aliás, sozinho. Ele acaba como um náufrago numa ilha deserta. E ele, então, tendo o seu avião caído no mar, ele sobrevive, chega à praia e chega meio desmaiado. Quando ele acorda de tudo ali na areia da praia, ele começa a pensar onde eu estou, não vê ninguém, e ele começa a andar ali por meio das árvores e gritar o quê? Há alguém aqui! Há alguém aqui! E nós caminhamos neste mundo olhando para tudo, olhando para o universo, e gritando, há alguém aqui, há alguém aqui. A maravilha, meu irmão, minha irmã, é que há alguém aqui e além. Há alguém. A Bíblia nos fala de um Deus, a Bíblia nos ensina, nos revela um Deus transcendente, além de nós, além da criação, mas um Deus que fala. Ele tem nos falado na história. O livro de Hebreus, aqui nas Escrituras, no capítulo 1, diz, tendo o Senhor falado nos tempos passados através dos profetas, nos falou nestes últimos dias através de Jesus Cristo, o Filho. É um Deus que tem falado na história e no Espírito Santo nos fala até agora. Nosso Deus não é uma imagem petrificada, que não se expressa, que não tem o que dizer, que não pode dizer, ou que não consegue falar conosco. É um Deus que tem falado e continua a falar conosco. Mas não somente fala, é um Deus também que nos ouve. A palavra de Deus nos diz que Ele nos ouve. Deus mesmo nos revelou que Ele é um Deus que ouve. Por isso Ele nos envia a buscá-lo em oração, porque podemos falar com Ele. Mas isso tudo é um entendimento da palavra de Deus, da fé cristã, do Deus que se revela.
na história através de Israel e finalmente em Jesus Cristo. Quando você vai ao budismo, e aí nesses movimentos ecumênicos que estão tão em moda nos nossos dias, criarmos aí uma religião mundial e que todos são iguais, vamos orar, juntar todos, vamos orar como os budistas. Os budistas não oram no sentido que nós pensamos de oração. Eles estão mais num exercício de reflexão, meditação, que os leve na direção de um todo e de uma suspensão até do pensamento. O grande alvo é encontrar-se então com o grande oceano, onde se cai ali como uma gota. Não é a comunicação entre o Filho e o Pai, como a Bíblia nos ensina, como Jesus orou e que devemos orar também. Se formos para o hinduísmo, também não é oração conforme a revelação de Deus nas Escrituras. Ali no hinduísmo há o quê? São milhares de deuses, cada um para uma função, e não há nenhum ato vicário de graça como aquele revelado em Cristo Jesus. E se formos para o islamismo fala muito sobre Alá, Deus, aquele mais gracioso, mas graça ali não tem manifestação como em Cristo. Na verdade, a graça de Alá é mais uma vontade caprichosa dele. Como que é a oração? A oração cristã, é a conversa do filho com o pai. O pai tem falado e quer ouvir o filho. Quero ouvir o filho. Temos muitos pais aqui e vão dizer a mesma coisa. Gosto de ouvir meu filho, é a minha filha. É esta oração do filho ao pai e do pai que se manifestou muito perto na vinda em Jesus Cristo. Deus conosco, se fez um de nós, mas não somente para andar entre nós e chegar perto, mas para chegar perto em resgate, mostrar o seu amor e graça e cumprir por nós aquilo que não poderíamos fazer. Então, a oração cristã é a conversa do filho com o pai, e na mediação de Jesus Cristo, e somente na mediação de Jesus Cristo. A parte de Jesus Cristo, por que Deus haveria de nos ouvir? Se a cruz nos diz que a parte de Cristo somos pecadores e culpados para sempre, e se Deus não se manifestou e nos falou na história, especialmente em Jesus Cristo, como podemos saber que Ele está interessado em nos ouvir? Mas na mediação em Jesus Cristo nós podemos orar a Deus, e a Ele nós oramos somente na mediação de Jesus Cristo. Na doutrina do catolicismo romano, a chamada oração aos santos, a oração a Maria. E Maria, em particular, entra com o título de comediadora. Isto é, além do mediador Jesus Cristo, tem a comediadora Maria. Por isso se ora a ela. Não encontramos nas Escrituras nenhum apóstolo praticando isto ou ensinando isto. Pode ler a palavra de Deus todinha. Jesus Cristo nunca ensinou nada disto e jamais praticou isto. A verdade é que nós oramos a Deus em primeiro lugar. Por que eu e você podemos orar a Deus? Por que somos ensinados a orar a Deus? A possibilidade é divina em muitas formas, e uma delas é que Deus é onisciente. Um atributo que pertence somente a Deus, não pertence a nenhuma criatura, não é um atributo comunicável, isto é, um atributo que Deus partilha conosco. Deus tem o atributo do amor, Ele é amor, na verdade, e Ele partilha conosco isso, nos ensina o amor, nos dá o amor. Mas a onisciência, isto é, Deus saber todas as coisas, Ele não partilha, somente a divindade tem isto. Então, nenhum outro cristão, por mais que tenha vivido uma vida reta com Deus, santa diante de Deus, pode nos ouvir. Não são oniscientes. Não são oniscientes. Nós temos pessoas que foram membros desta igreja aqui, por exemplo, que hoje vivem no Japão. Temos 2, 3 famílias lá. E você sabe onde fica o Japão. Neste momento eles podem orar ali, e Deus os ouve. E nós, no mesmo momento, oramos aqui, Deus os ouve. Porque Ele é onisciente.
Mas nenhuma criatura tem este atributo. E mais, Jesus Cristo sempre nos ensinou a orar diretamente ao Pai e no nome dEle. E no nome dEle. No Evangelho de João, 5 vezes Jesus diz em meu nome, pedirem em meu nome, pedirem em meu nome. E quando eu digo, olha, vamos orar a um outro, porque Jesus e Deus em Cristo não está muito atento. Toda vez que eu não oro diretamente através de Jesus Cristo, eu diminuo Jesus. Na verdade, Jesus está pronto para nos ouvir. E por ser o próprio Deus, Ele nos ouve e media-nos diante de Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Enfim, é no nome de Jesus. A nossa oração tem livre acesso à presença de Deus na mediação de Jesus Cristo. E Deus quer nos ouvir. A maravilha, então, é que eu e você, meu irmão, podemos chegar, como diz o livro de Hebreus, com ousadia e segurança à presença de Deus por causa do nome e da pessoa de Jesus Cristo. Deus nos ouve. Não somente fala, mas também nos ouve. Que possibilidade, onde nós estivermos. Nós ouvimos há pouco tempo a citação do Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. E ali a questão é do cultuar, e a pergunta da mulher a Jesus é onde se cultua. Qual é o lugar certo? Onde então se cultua? Isto é, Deus estaria preso a localidades, e Jesus rompe com esta ideia e diz, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Deus pode ser adorado, cultuado em qualquer lugar, onisciente, Ele é espírito, eterno e pleno. E por isso também podemos orar em qualquer lugar a Ele. Deus criou essa possibilidade, louvado seja nosso Deus. Esse Deus de amor e misericórdia que se torna tão acessível e próximo a nós. Podemos entrar em oração em qualquer momento, e Deus nos ouve, Deus nos ouve. E aí então, quando nós oramos, nós estamos o que? Num relacionamento com Deus. Nós estamos num relacionamento com Deus, um relacionamento maravilhoso, um relacionamento edificante, um relacionamento prazeroso, um relacionamento sublime, simplesmente eu adentrando a presença de Deus e sendo ouvido. Por isso é importante notarmos bem o que não é a oração cristã. O que não é? Oração cristã não é um ato para merecer-se Deus e o céu. A oração, então, não é um ato meritório. Isto é, quanto mais eu oro, mais possibilidade eu tenho de ser aceito por Deus e ser aceito na eternidade. Não, em Cristo já somos aceitos, perdoados pela sua morte, resgatados agora para Deus, transformados para uma vida com Ele, hoje e para sempre. Então, oração não é merecer Deus e o céu, fazer por merecer Deus o céu. Também a oração cristã não é para aplacar Deus, esse Deus vingativo, difícil. Os deuses pagãos eram sempre deuses raivosos, que estavam sempre querendo complicar a vida dos humanos. Por isso os atos mais tremendos eram praticados para acalmá-los, até o ponto do sacrifício humano. Encontramos isso lá na cultura do Oriente Médio, séculos atrás, no tempo do início de Israel. Vamos encontrar isto nas culturas aqui da América, nos incas, dos maias, sacrifícios até humanos para aplacar os deuses. Nós não oramos para aplacar Deus, nós não oramos para manipular, obrigar Deus a fazer alguma coisa. Alguns pensam que pela oração vão manipular e vão até obrigar Deus a fazer algumas coisas. E até há um ensino muito difundido nos nossos dias que representa essa ideia no meio das igrejas evangélicas, como se Deus pudesse ser colocado diante, num canto encurralado, e ali nós obrigamos Ele a fazer. E até citam a palavra como uma forma de, você não falou isso, Deus, então você tem que fazer. Como se Deus fosse uma criança
um ser humano. Nós não oramos para manipular ou obrigar Deus. Nós não oramos para produzir fenômenos sobrenaturais, diferentes. Há um texto aqui no livro de Atos, logo mais à frente, capítulo 4, quando a igreja se vê num grande aperto ali, já nos primórdios de perseguição, e a hora é difícil, e diz que eles se reuniram para orar, e o lugar tremeu, Não sei exatamente, não sabemos exatamente o que é que aconteceu, o que foi esse tremer do lugar. Nós não criamos uma doutrina em cima de um registro histórico. Isto aconteceu ali, naquele momento, segundo a vontade de Deus. Quer dizer que cada vez que a igreja orar, então é uma doutrina, uma regra que o lugar vai tremer? Não há ensino na Bíblia sobre isto. Quando nós oramos, nós não oramos para produzir fenômenos. Nós vamos orar e algum negócio vai acontecer aqui que nunca vimos antes. No sentido de visível, no sentido de, da forma exterior, física, romper com a ordem natural das coisas. Não. A maior parte das nossas orações serão orações que vão ser ditas em nossos corações e não vão produzir nenhum fenômeno. Sim, eu já tive em alguns lugares, quando o momento de oração produziu algo que eu não tinha visto antes. Por exemplo, um quebrantamento tremendo. Nos crentes ali reunidos, uma vez, numa reunião de pastores, o pastor pregou ali sobre a vida santa com Deus a pastores, um pregador para pastores. Tinha ali, por exemplo, mais ou menos 300 pastores. E ele pregou. E no final, ele cantou um cântico simples. Quebra o meu coração, Jesus. Quebra. Essa era a letra, nada mais. E ele cantou, a melodia era muito simples, e todos começaram a cantar. E depois, alguém começou, limpa o meu coração, Jesus, limpa meu coração, Jesus, limpa. E aí um outro espontaneamente começou a cantar, muda o meu coração, Jesus, muda. E assim foi. E muitos pastores ali foram transformados, levados para mais perto de Deus. Mas, meu irmão, nós não temos a autoridade de marcar agendas sobre coisas que Deus faz. O que cabe a nós, e é nosso direito e privilégio, é orar e Deus nos ouve. Esta é a questão. Nós não oramos também para meditarmos em nós mesmos, isto é, nós somos uma fagulha da divindade. Não no sentido cristão, bíblico, criados à imagem e semelhança de Deus. Não. No sentido panteísta. Todos nós somos uma parte do divino, do todo. Então nos voltamos para nós mesmos em meditações. E há respostas e direção e o encontro que precisamos espiritual está em nós mesmos. Grande erro. Nunca se volte para si mesmo, meu irmão. Você vai encontrar problema. Você é problema. Se há algo para você fora de você, Deus revelado em Cristo. Nós não meditamos em nós mesmos. Nós não oramos para nos integrar com o universo. Nem oramos para o universo. Pode o universo nos responder? Não. O universo não pode. Oração para nós não é poder positivo. Não é como encontrar em Deus o gênio mágico da lâmpada que pode responder meus desejos. Apenas preciso ter o poder positivo. A oração é maravilhosa, é uma bênção, é um poder positivo que faz as coisas acontecerem como eu quero que aconteça. Isto não é oração. O que é oração para nós? Oração é relacionamento sublime, é comunhão com o nosso Deus. Na mediação da graça em Cristo, falamos com o Pai. Jesus nos ensinou a orar a Deus e vê-lo como Pai. Tomando o relacionamento humano nessa dimensão maravilhosa, pai e filho, quando é vivido de forma saudável, é então aplicado a nós e Deus como nosso Pai. É uma comunhão quando nós, então, na graça de Cristo, navegamos na presença de Deus. Nós adoramos a Deus, em comunhão com Ele, sempre reconhecendo a sua glória, a sua majestade, acima de todas as coisas.
E oramos também nos colocando em submissão diante desse Deus glorioso e eterno. E colocamos-nos diante dele em súplica, não em ordem, não mandando, não em qualquer outra posição, a não ser aquela de súplica, como um filho diante do Pai. Enfim, é este relacionamento sublime, quando nós adentramos a presença de Deus, o Pai, que na sua graça e amor em Cristo, nos ouve e quer nos ouvir, e nos chama a falar com Ele, e nos fala também. Que experiência tremenda, que oportunidade maravilhosa, a oportunidade de oração é uma oportunidade preciosa. Quantas oportunidades preciosas nós temos, mas nós não desfrutamos. Por quê? Porque nós não temos a disciplina espiritual. Meu irmão, minha irmã, se nós não agendarmos as nossas orações, o momento de oração, nós não vamos orar. O mundo, usado pelo diabo, vai verificar de que nosso tempo se esgote e não haja tempo para oração. E nos nossos dias nós vivemos a época da roda viva, ela não para de girar. Se em algum momento nós não descermos da roda, marcarmos esses compromissos, nós não vamos orar. É preciso agendar ou nós vamos perder oportunidades preciosas. É preciso a disciplina espiritual, a importância de disciplinarmos. Creio que todos nós já ouvimos falar do reformador do século XVI, Martinho Lutero. Um homem que tinha muitas responsabilidades e abraçou aquela causa tremenda de partir para o embate com poderio político-religioso da Igreja Católica Romana naqueles dias. E é registrado que uma vez Martinho Lutero disse algo parecido com: tenho tantas responsabilidades, tenho tanto o que fazer hoje, que preciso passar mais tempo em oração. Tenho tanto o que fazer hoje, que preciso passar mais tempo em oração. Você percebeu? Não é o quanto mais ele tinha que fazer, menor ficava o tempo de oração. Não. Quanto maior eram as responsabilidades, mais ele entendia que precisava mais tempo em oração. Meu irmão, que erro sairmos para a vida sem termos estado na presença do nosso Deus. Oportunidades preciosas da nossa devoção. Oportunidades pessoais. Das 24 horas do dia que Deus me dá, posso ter um tempo de oração ou não? Será que não dá? Será que não sobra? Não existe possibilidade na minha vida? Meu irmão, você diz: eu estou ocupado demais, não tenho orado. Realmente você está ocupado demais. É preciso parar esta roda viva e se retirar como Jesus Cristo para um lugar para orar. Não somente a minha oração pessoal, mas a minha oração familiar. Toda a família cristã, nessa correria dos dias que nós vivemos, deveria ter pelo menos um momento quando tem uma oração juntos. E algumas famílias realizam até devocionais juntos. A oração comunitária, quando nós oramos como igreja. Quando nós oramos como igreja. Será que é mais fácil conseguirmos voluntários para fazer algo na igreja do que conseguirmos entre nós, membros, crentes, que queiram participar de um compromisso de oração? Será que é mais fácil preenchermos uma lista de voluntários para atividades do que firmarmos um compromisso de oração, nos encontrarmos para orar? No passado, nossa igreja, quando estava, por exemplo, em momentos especiais, como, por exemplo, comprar este terreno aqui. Nossa igreja era pequena, mas começamos a entender que Deus tinha algo mais e deveríamos, pela fé, pensarmos num terreno maior, pensando numa construção. E eu creio que naquele dia estávamos lá por volta de 200 e poucas pessoas. Nós realizávamos dias especiais de jejum e oração. Jejum e oração. Chegou o momento quando nós
descobrimos esse local. Havia a possibilidade de fecharmos o negócio, mas um desafio enorme, muita preocupação. Tivemos um dia de jejum e oração. E eu tomei meu tempo também. Essa área ainda era muito deserta. Não era como é hoje. Esta avenida embaixo aqui, norte e sul, não existia. E eu me lembro que durante o almoço, em jejum, encostei o carro aqui algumas vezes e orei pela propriedade que ainda não era nossa, que Deus confirmasse e mostrasse a sua vontade. E a igreja orando também nas suas casas, no seu trabalho. Antes da pandemia, tínhamos encontros específicos de oração aqui como igreja às sextas-feiras. Nos nossos cultos, nós sempre oramos. E a igreja de Cristo tem que orar sempre nos seus cultos. Que momento precioso, orar com a igreja. Oportunidades maravilhosas. Orar com parceiros de oração. Jesus Cristo orava com as multidões. Orava com os 12 discípulos. Em alguns momentos, ele chamava Pedro, Tiago e João. Venham comigo vocês três, nós vamos orar. Parceiros de oração. Você tem com quem orar, com quem partilhar. E eu digo orar mesmo. Não estou dizendo fazer uma rodinha para ficar falando de coisas. Isso é uma das coisas frustrantes. Quando os crentes se propõem para orar, eles se encontram e fazem tudo menos orar. É tempo de orar, vamos orar. Vamos orar. Parceiros de oração. Oportunidades preciosas que estamos desperdiçando, quem sabe Deus tenha misericórdia de nós e possamos nos disciplinar para aproveitarmos as muitas oportunidades. Que Deus nos faça crentes e igreja de oração. Igreja e crentes constantes no orar. Como ousamos nós sair para a vida sem termos a certeza que tratamos com Deus quanto aos nossos caminhos e coração. A oração era constante nesta igreja lá em Atos, porque eles não desperdiçavam uma oportunidade preciosa nesse relacionamento sublime que Deus, no seu poder, possibilitou. Eles entendiam a dependência deles de Deus. A oração deve ser constante em nossas vidas, porque ela expressa nossa dependência. A oração é o praticar da nossa dependência. Meu irmão, minha irmã, nunca vivermos um dia na nossa própria força. Que Deus nos livre dessa tolice comum ao mundo em que nós vivemos e que nos cerca. Mas que nós possamos sair sempre para a vida, verificando que o nosso coração, verificando em oração que o nosso coração está em total dependência de Deus. Quem de nós é suficiente para a vida? Quem de nós é suficiente para a existência? O coração tolo do perdido e não crente ousa andar por esse caminho. Tolo, porque quem é suficiente para a existência? Nossa dependência de Deus, e podemos depender dele porque ele chegou perto, tornou-se acessível na graça de Cristo. Cristo morreu por nós, para que reconciliados no perdão que ele pagou ali, possamos ser de Deus e andar com ele para sempre. Então, vivemos na dependência de Deus a cada momento, em momentos chaves, orações chaves, no dia dentro, dia fora, oração para o dia dentro e dia fora, oração com a igreja, oração com os parceiros, sempre, constância na oração, sempre dependente de Deus, praticando a dependência. Antes de enfrentar a vida, antes de enfrentarmos as pessoas que vamos encontrar, antes de enfrentarmos o mundo, a oração nossa de louvor, de adoração a Deus, a oração de gratidão, a oração da petição na dependência de Deus. Orarmos pela fé, que Deus sustente a nossa fé.
orarmos pelo nosso matrimônio, orarmos pelas nossas famílias, orarmos pelo nosso trabalho, orarmos pelos nossos projetos, orarmos pela igreja, orarmos pela sociedade perdida e pela liderança da sociedade e país. Orar, 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 sempre enfrentar a vida na dependência de Deus. E acima de tudo, orar para ter nosso coração sempre alinhado com Deus. A minha primeira razão de orar é porque eu vou fazer Deus fazer aquilo que eu entendo que deve ser feito. Não é oração da dependência de Deus. Na verdade, meu irmão, nós oramos não para fazer Deus, em primeiro lugar, fazer o que nós queremos, mas para que Deus nos ensine o que Ele quer. É a hora quando nós vamos conversar com Deus, sim, sobre o que nós pensamos, projetamos e achamos que deve ser feito, sim. Mas o fazer pertence à sabedoria eterna de Deus, como fazer. Mas ao executarmos esse exercício da oração e conversarmos com Deus sobre o que vem à frente, sobre o que carecemos, ali nós estamos colocando o nosso coração em sintonia, em alinhando-se com a dependência nossa de Deus, com o próprio Deus. Eu li que durante o projeto chamado Apolo, aqueles voos realizados para o homem ir à Lua, eu li que 90% do tempo a nave espacial passava por correção de curso, sempre sendo acompanhada. Havia todo o trajeto calculado matematicamente para que, nesse espaço infinito, a nave não fosse parar em algum canto do universo, em lugar nenhum, se perdesse. Para que ela chegasse nesse planeta chamado Lua. Planeta Terra, de onde partiu, o planeta Terra está em movimento, em 2 movimentos, é nos dito. Mas a Lua também está em movimento. E como é que se sai de um lugar em movimento para chegar em outro que também está em movimento? Tremenda ciência. Mas sabendo-se qual a rota que tinha que seguir, 90% do tempo precisava se corrigir o curso da espaçonave. Porque senão ela ia errar a Lua e parar num outro lugar totalmente diferente. Igualmente, meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar para sempre trazer no nosso coração a dependência de Deus, para sempre corrigirmos o nosso curso. Nosso coração constantemente começa a ir à deriva. A oração é o alinhar com Deus, é o alinhar com o Pai, é alinhar com o seu amor, é alinhar com a sua vontade soberana, sábia, é alinhar com Deus que tem um plano eterno para nós, é nos alinharmos com Deus de todo poder e todo conhecimento e que sabe sobre o nosso futuro e sobre a nossa eternidade. É nos alinharmos com o coração do Pai. Como nós precisamos da correção constante do nosso curso. Nós saímos para a vida e lá vem o mundo empurrando a espaçonave do nosso coração para fora da rota. E a oração nos traz. Nós temos oportunidades maravilhosas de oração. Momentos quando nós paramos especificamente sozinhos, com a família, com a igreja, com parceiros para orar. Mas quando a disciplina espiritual cresce em mim, eu vou me achar, inclusive, sempre em oração. Eu estou indo fazer aquilo, eu estou pensando em Deus. O que Deus quer de mim aqui? E mais aquilo. E esta disciplina começa a tomar conta do meu coração. Não somente tenho momentos específicos de oração, mas passo a andar meus passos em oração, dia dentro e dia fora, alinhado com Deus. Meu irmão, que Deus faça dessa igreja, em mim e você,
crentes constantes na oração, acessando a presença de Deus, ouvindo a sua voz, estando perto dele, na oração. A igreja e você caminham constantemente na comunhão e dependência de Deus. Uma vez os discípulos pediram a Jesus que ensinasse eles a orar. E Jesus ensinou. Encontramos também a oração que ele ensinou no Sermão do Monte. E lá em Mateus 6, ele diz assim, Jesus Cristo ensinando, vocês orem assim. Pai nosso, muito próximo, é Pai. Mas que estás nos céus, não é mais um de nós, é Pai nosso, mas é mais do que um de nós. Glorioso, único, nos céus. Por isso, santificado seja o teu nome, Pai nosso. Mas não mais um nosso qualquer, que fazemos o que queremos, que tratamos de qualquer forma. Não, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha o teu reinar sobre nós. Venha o teu reinar, por isso seja feita a tua vontade. O teu reinar, não o meu, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, toda a provisão, desde o sol que nasceu hoje, poderia não ter nascido, o ar que respiramos, o alimento, toda a provisão, vem do Senhor em última instância. Dá-nos o pão de cada dia, a dependência. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Nos aproximamos de Deus, porque Ele é um Deus que perdoa, é um Deus de graça, misericórdia, e nos leva também a refletir o perdão dele em nossas vidas. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou melhor ainda, numa tradução melhor, livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno que nos cerca, nos ataca. Livra-nos do maligno, não nos deixe cair em tentação. Pois teu é o reino, maior do que o maligno, maior do que o mundo. Teu é o reino, o reinar é teu, o poder é teu, a glória é tua. Todo louvor então a ti, o teu reino, aleluia, Senhor, o teu poder, aleluia, a tua glória, aleluia, para sempre, Senhor. Amém, diz Jesus. Constância na oração, meu irmão. Você está orando. O cântico antigo cantava assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, pois um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Que nós sejamos o povo de Deus, o povo da oração. Que Deus nos mova, nos desperte para a oração. Dependência de Deus, comunhão com o Pai. Vamos à presença dEle.